Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria fazer os agradecimentos, primeiramente, ao professor, meu orientador, professor Murta, Antônio Carlos Diniz Murta, pela confiança, por ter aceitado me orientar. Para agradecer ao professor Tiago Lopes Mossi, por ter aceitado participar da banca. Desde já agradeço as críticas e aos comentários da minha pesquisa, que serão desde já aproveitados para o depósito final, ao professor Gabriche por fazer presença também nessa banca, por também ser citada no meu trabalho como marco teórico. Aproveito para agradecer ao professor reitor, magnífico reitor, ao professor Zandona e aos demais presentes, ainda que virtualmente, né? Bom, o tema do trabalho é a governança corporativa como estratégia jurídica, criando um ambiente, estratégia jurídica para startups, criando ambientes favoráveis à redução da responsabilidade civil dos investidores anjos no Brasil. É um tema novo que eu tentei, que foi abordado de uma forma, como o professor falou, mais técnico, mas achei bem interessante trazer à tona essa discussão, né? O que acontece? Com a evolução tecnológica que a indústria vem passando, a indústria teve desde o início da indústria, a Revolução Industrial, a gente teve indústria 2.0, 3.0, de 2012 para cá a gente veio chamando a indústria 4.0, que nós temos aí os robôs autônomos, a internet das coisas, todas as mudanças que é a era que hoje nós nos encontramos, desde a queda do Muro de Berlim, possibilitou o acesso a essa era tecnológica, era do conhecimento que o mundo se encontra hoje. As empresas .com dominaram o mercado, foram chegando e foram descobrindo e demonstrando novas formas de fazer negócios. As empresas de software, as empresas de cyberespaço, de conectividade. E, nesse contexto, as inovações tecnológicas foram trazendo esse modelo tão novo. É difícil de conceituar, mas nós podemos caracterizar tem quatro características principais que a gente pode destacar quando fala das startups, que vai ser a inovação, né, que elas sempre trazem produtos novos ou pouco para o mercado onde trabalham, ou pouco explorados, ou o mercado é inexistente, ou ele é explorado de uma forma diferente. Vai ter uma base tecnológica, ou essa base tecnológica ela vai ser tratada na forma como o mercado é explorado, na forma como a equipe ela é tratada, na forma como se contacta o fornecedor, ou na forma como se produz. Quer dizer, a tecnologia ela faz parte desse conteúdo, da forma desse modelo de negócio. A startup ela vive num ambiente de incertezas, isso é super importante deixar claro que a startup ela tem um conceito diferente, esse modelo de negócio ele opera num ambiente de incerteza, que normalmente não existem, ou você tem poucos parâmetros para que se possa fazer uma comparação, pouca legislação, pouca apreciação judicial. Muitas vezes não tem ainda uma avaliação judicial em cima disso. E uma quarta característica, pode ser quatro ou cinco, é a questão da repetibilidade e da escalabilidade, que são os negócios, eles têm uma capacidade de crescer exponencialmente, que é o que vai praticamente diferenciar uma empresa de base tecnológica tradicional de uma startup, né? O modelo operacional das startups tem essa capacidade de repetir, manter o mesmo sistema, com um custo mais... você vai diminuir o seu custo operacional, você vai atingir um público muito maior e, assim, ganhar escala, né? Vai ser essa escalabilidade, ganhar um mercado muito maior, vai se repetir, você vai diluir o seu custo e, assim, ter um lucro muito maior. A segunda figura importante nessa pesquisa é o investidor anjo. Ele é a figura de fomento muito importante no estágio inicial das startups, porque ele vai acreditar na ideia, vai fazer um aporte
financeiro inicial, que é muito importante para os negócios. Muitas ideias, muitas startups não sairiam do papel, talvez não sairiam do papel se não tivesse essa figura do investidor anjo. Ele também é chamado anjo não só pela questão financeira, mas porque ele vai guiar, né, o modelo de negócios, o produto, enquanto essa startup ela vai se firmando no mercado. De uma forma interessante, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes o investidor anjo já esteve no papel de ser parte de uma startup anteriormente, então é uma questão de que o círculo também se perpetua. Segundo dados estatísticos, as startups elas têm muitas dificuldades para ter acesso a capital, por terem um negócio muito incipiente, por ter uma estrutura e um ambiente de incerteza, por falta de parâmetros, elas têm muita dificuldade de acesso a capital. Então, por isso essa estrutura, essa figura de fomento, ela é tão importante. Eles recorrem ao investidor anjo, né? O que acontece? Que o modelo de negócio, ele não tem essa estrutura, ele não é formalizado a ponto de ter uma estrutura, por exemplo, de uma governança corporativa, então é mais difícil ainda de você conseguir, às vezes, um fomento, ainda vai ser citado aqui na pesquisa, foi citada a questão de fomento ainda estatal, existe alguns caminhos hoje, a legislação está buscando abrir alguns fomentos para investimento estatal, mas hoje não tem. E nesse contexto, indagou-se como problema de pesquisa, à luz da análise estratégica do direito, de que modo que a governança corporativa ela pode impactar diretamente na redução dos riscos da responsabilidade civil do investidor anjo, né? De forma que, se tecnicamente a governança corporativa ela vai contribuir na parte da diminuição do fomento técnico e no fomento financeiro. Aí, como hipótese, a pesquisa afirmou que a governança corporativa ela contribui para a redução, ela contribui para o modelo jurídico da startup, ela incrementa essa possibilidade da relação entre os investidores e a startup, ela cria uma relação, ela pode criar uma relação clara, ela pode criar uma relação mais estratégica e também uma relação que vai dar mais segurança jurídica para as partes envolvidas, né? Já que ela vai fazer toda a análise da estrutura interna e da estrutura externa, das regras internas e externas que vão envolver o negócio. Justifica essa pesquisa com base, por ser um mercado muito novo, muito tecnológico, ele ainda tem muitas nuances e ele tem muitas particularidades que faz necessária a aplicação da análise estratégica do direito, faz necessária também a aplicação da governança corporativa. Justifica-se também por trazer a discussão desse assunto, né? Fazer uma abordagem para que seja discutido academicamente, tanto para os profissionais do direito, para os juristas, e trazer ao debate, já que o Brasil ainda carece de legislação nesse assunto, né? A pesquisa adotou um marco teórico, o conceito da análise estratégica do direito do professor Frederico de Andrade Gabrich, para quem o direito permite a imposição de um pensar estratégico de soluções jurídicas lícitas e criativas, e que não visem o contencioso. O advogado, o jurista, ele vai traçar objetivos para as pessoas, tanto jurídicas quanto físicas, de forma que você vai ter a interpretação e manter o caráter dialético. O objetivo geral da pesquisa foi propor as formas de minimizar os riscos
da responsabilização dos investidores anjos. E os objetivos específicos foi identificar o modelo de negócio da startup e o papel da análise estratégica do direito, analisar as estruturas jurídicas e os arranjos societários típicos, identificar as formas de fomento, como elas são feitas, analisar o papel dos investidores anjos, identificar a contribuição da governança corporativa, no caso das startups brasileiras, analisar, finalmente, criticamente o projeto de lei do marco legal das startups. O desenvolvimento do trabalho foi feito em 5 capítulos. O capítulo 2 desenvolveu aspectos contextuais desse trabalho sobre o cenário, como nasceram, como desenvolveram essas tecnologias, como as empresas, como são esses modelos de negócio das startups, como elas se diferenciam das empresas de base tecnológicas usualmente conhecidas. O capítulo 3 tratou dos modelos de negócio das startups, perpassando pelos aspectos societários mais existentes. Existe uma necessidade de se analisar isso de uma forma com um pouco mais de atenção, porque, infelizmente, muitas vezes o arranjo societário só vai ser pensado pelos empreendedores depois do material, do produto já ter sido validado, do produto ou serviço já ter sido validado. Então, a gente chama atenção, a pesquisa chama atenção para isso, para que seja feita uma análise principalmente detalhada de como é feito. O capítulo 4 trata principalmente do que do tema principal, são os investidores anjos, o que são, como se comportam e quais são as características principais. O capítulo 5 contextualiza a governança corporativa, como elas são, o passo a passo de como é feito, como ela pode ser levada dentro da startup, analisando cada estágio, porque quando se fala de governança corporativa, tem-se a ideia de que é um assunto que trata principalmente de grandes empresas, e a ideia do trabalho é desmitificar isso de forma que você pode fazer governança, modelos de governança que vão atuar em estágios diferentes de startup. À medida que a startup evolui, você vai ter produtos, você vai ter programas de governança diferentes, então você vai ganhando corpo na governança à medida que a startup evolui. E, finalmente, no capítulo 5, no capítulo 6, desculpa, foi feita uma análise crítica do marco legal das startups, que é o projeto de lei 146 de 2019, que foi feita uma análise crítica a ele, que estava para tramitar agora em maio, ia entrar para ser levado para votação agora em maio, né? Mas tudo foi atrasado com a pandemia, mas é uma necessidade de, como eu falei, o Brasil carece de legislação, e foi feita a análise crítica desse projeto de lei. Concluiu-se a pesquisa confirmando a hipótese de que a governança corporativa, sim, ela pode contribuir para o modelo jurídico das startups, porque ela vai incrementar possibilidades de investimentos e ela vai firmar relações íntegras com os investidores por meio da adoção desses programas de compliance, e vai definir os regulamentos internos e internos. Percebe-se que é possível recomendar um programa de governança corporativa para as startups, independente dos estágios que elas estejam. E isso é super importante, e é possível à medida que as startups elas vão evoluindo no estágio de cada uma delas. E vai beneficiar tanto o empreendedor quanto o investidor. Esse é o resumo do trabalho, e era o que eu tinha de forma simplificada para dizer. Obrigada. Obrigado, Karina.
Acredito que sua exposição tenha sido objetiva, sintética e didática. Acho que esclarecimentos mais específicos sobre o seu trabalho terão espaço e momento agora, com as indagações que serão feitas pelos professores que foram convidados para integrar a sua banca de defesa. Então, conforme eu já havia dito no início, da abertura dos trabalhos, eu passo a palavra para o professor Tiago Mussi. É um prazer conhecê-lo, não o conhecia, agradeço novamente a sua participação, espero tê-lo aqui em outras oportunidades, e enquanto nós não tivermos aí a liberação para as defesas presenciais, serão feitas realmente de forma remota, e graças a Deus existe a forma remota, né? Porque senão nós teríamos um problema. E essa ferramenta tecnológica está nos ajudando muito. Então, obrigado, professor Tiago. Imediatamente, eu já passo a palavra. Fico feliz do senhor estar no interior de Minas Gerais, que eu amo tanto, com menos barulho, menos poluição, menos coronavírus, eu espero, né? E espero que você e sua família, os seus familiares aí possam perseverar na saúde, como todos que estão aqui assistindo essa defesa. Passo a palavra imediatamente ao professor Tiago. Obrigado, Tiago. Professor, então, uma boa tarde. Boa tarde, professor Frederico Gabrich. Boa tarde, Karina, e aos demais presentes, ainda que presentes de forma virtual. Bom, professor, como o senhor bem observou, né, eu estou, de fato, no interior, isso traz mais qualidade de vida, eu estou ouvindo os passarinhos aqui na minha janela, em contrapartida, algumas dificuldades tecnológicas também, né? Os recursos aqui são são mais difíceis de ser acessados do que aí em Belo Horizonte, por isso vocês devem estar observando que a minha tela está um pouco escura. Eu também não sou muito bom com tecnologia, né? Estou aqui com o meu trabalho, o trabalho da Karina impresso. Então, vocês me desculpem aí pela tela um pouco escura, eu não acho que eu vou conseguir resolver isso, mas espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, para que a gente possa fazer a discussão, que é o mais importante. Bom, professor Murta, eu agradeço imensamente pelo convite, ser convidado para participar de um trabalho de dissertação, de um programa tão importante quanto o da FUMEC, é um privilégio muito grande, significa que o programa, através do senhor professor, confia a mim a capacidade de avaliar o trabalho, então é um momento para mim de muito prestígio, de muita alegria, eu agradeço imensamente pelo convite, um prazer fazer parte de uma banca tão seleta também, contando com a presença do professor Frederico Gabrich, com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar, cujo trabalho eu conheço, acompanho, que é uma das pessoas no direito que mais influenciam o meu modo de pensar, são para mim também uma referência, como para todos vocês do programa. Portanto, eu agradeço, e também a Karina, né, por ter me confiado a análise do seu trabalho, viu, Karina? Li o seu trabalho com bastante carinho, com bastante atenção. Gostei do seu trabalho, tá? Eu acho que, como todos os trabalhos desse porte, ele tem pontos muito positivos, ele tem alguns problemas também, sobre os quais a gente vai tratar principalmente, porque eu acho que mais contribuo para o seu trabalho apontando os pontos que podem ser aperfeiçoados do que elogiando aquilo que já está bom. Então, peço que receba as minhas observações, que farei com muita humildade, com muito respeito ao seu trabalho. Peço que você as receba e atribua a elas o valor que você entende que possam merecer. Bom, eu quero começar dizendo, Karina, que o seu trabalho, ele, como você bem anunciou no começo da sua exposição, eu concordo que é um trabalho de um tema muito interessante, tá? É uma temática nova, de fato é uma temática pouco ainda explorada, pelo fato do próprio Instituto ainda estar em desenvolvimento, não é? E
eu tenho observado, pelo acompanhamento que faço dos trabalhos da FUMEC, não só dos que eu participo, que a FUMEC ela tem construído, o programa de pós-graduação estrito sensu da FUMEC tem construído esse DNA de pesquisas inovadoras, de pesquisas que abordam temas inovadores, muito ligadas com a pauta do dia, muito ligadas com questões de tecnologia, de institutos que estão surgindo. Isso é muito bom. O seu trabalho não foge a essa regra, está bem inserido dentro da linha de pesquisa ao qual você pertence. Uma outra questão que eu acho que também tenho observado, que também é uma questão presente em outros trabalhos do programa da FUMEC, é que o seu texto é muito bem escrito. Eu não sei se vocês fazem uma revisão do texto, se é uma mesma pessoa que faz a revisão, ou se é só uma coincidência de todos vocês escreverem muito bem, mas o seu trabalho é um trabalho muito bem escrito, um trabalho muito claro, numa linguagem que é fluida, numa linguagem que torna a leitura do seu trabalho prazerosa. A sua bibliografia é uma bibliografia adequada ao porte do trabalho, ela está de acordo com a temática, um ponto que eu acho muito positivo da sua bibliografia é que ela recorre também a fontes que não são comumente utilizadas ou preponderantemente utilizadas no meio acadêmico. Você traz fontes que são mais reconhecidas pelo mercado, como o IBGC, como os institutos de interesses das startups, dos investidores anjo. Por vezes existe essa cisão entre uma literatura mais acadêmica e o que se estuda no ambiente acadêmico e o que se pratica no mercado. Isso é muito ruim. Então você contribui bastante para o desenvolvimento do tema quando tem essa preocupação de trazer para o seu trabalho referências que são validadas, ratificadas e legitimadas pelo mercado. Eu observo também que você utiliza citações de uma forma que eu considero muito adequada. Seu trabalho não tem citações em excesso, mas ao mesmo tempo também não falta embasamento. As citações elas estão onde elas deveriam estar, elas estão bem colocadas, não fica aquele texto repetitivo com citações o tempo inteiro. É um trabalho bastante autoral, que ao mesmo tempo tem um embasamento. Então, parabéns. Eu acho que é importante também mencionar que você utiliza bibliografia em língua estrangeira. Isso é importante, não porque aqui se produza um conhecimento menor ou pior do que em outros lugares, mas porque diversifica, também traz fundamento para o seu trabalho, mostra que você está antenada com o que se está discutindo também no direito alienígena, né, no externo. Também do ponto de vista formal, eu acho importante dizer que o seu trabalho ele tem a estrutura de uma dissertação de mestrado. E você teve a preocupação, inclusive, de apresentar o seu trabalho de forma a colocar em destaque essa estrutura. Você tem um capítulo introdutório, que é um capítulo metodológico, em que você apresenta de forma clara quais são os pressupostos do seu trabalho, qual é o seu problema, qual é a hipótese que você formulou para resolver o problema, os objetivos, o seu marco teórico, a metodologia utilizada, a divisão dos capítulos. Isso é muito bom e isso é muito importante para um trabalho que se pretenda ser um trabalho de pesquisa, porque não é todo trabalho acadêmico que é um trabalho de pesquisa. Então, por isso eu te parabenizo, tá? É uma preocupação que eu acho que poucos trabalhos têm, e isso facilita muito a leitura do trabalho. Agora, partindo aí desse ponto de ser o seu trabalho uma dissertação de mestrado e, portanto, um trabalho de pesquisa, estrito sensu, eu acho que o seu trabalho ele tem algumas imprecisões e algumas confusões em relação aos conceitos centrais que articulam o seu trabalho, que são um pouco problemáticos. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você trata a governança corporativa como sinônimo de compliance. Já na primeira página do seu trabalho, coloca às vezes compliance até entre parênteses. E não são, tá? São coisas diferentes, embora sem dúvida interrelacionadas. O termo governança corporativa, ele diz respeito, como você bem sabe, ao modo como uma corporação, no seu caso uma startup, é governada, é gerida, não é? Então, isso envolve desde do organograma funcional da organização, até o modo como se dá a relação entre os sócios e as deliberações dos sócios, o modo como a corporação ela será administrada,
o modo como se verifica pelos administradores o cumprimento dos deveres da administração, lealdade, boa-fé, aqueles todos que você conhece, o modo, principalmente, como são endereçados os direitos dos minoritários e a possibilidade que, como todo sócio, eles têm de deliberar, e tem que ter mesmo, como se exerce o direito de fiscalização, como é que a estrutura funcional. Então, isso tudo são questões de governança. Uma sociedade ela pode ter um padrão de governança muito bom ou muito ruim. Ela pode ter um padrão de governança que não contemple as questões de conformidade. O modo como a corporação está atenta e persegue o cumprimento das normas às quais ela está sujeita, no plano externo e no plano interno. Então, uma empresa que não tem ali o seu departamento de compliance e se preocupa com essas questões, ela tem um padrão de governança, embora não seja um bom padrão de governança. Da mesma forma, quando você, logo na primeira página do seu trabalho, apresenta o conceito de startup, só para a gente ficar aqui um exemplo, tá? Você, na página 15, você fala que a startup ela tem como uma de suas características o fato de que, às vezes, ela trata de questões em que há até uma vedação para o funcionamento inicialmente considerado. Eu imagino que você quis dizer aqui é que ela ainda não tem, no primeiro momento, eventualmente, uma formatação jurídica adequada. Mas você dizer que uma startup se ocupa de uma questão que tem vedação para o seu funcionamento, eu estou entendendo aqui que você está falando de vedação legal, é muito complicado. Eu posso fazer, por exemplo, uma startup para desenvolver uma plantação de maconha, já que a questão está sendo discutida agora, está na pauta do dia, possivelmente no futuro vai haver empresas nesse sentido. Bom, eu não posso, né? Você tem uma vedação legal. Então, não é legal você apresentar uma startup como uma empresa que teria uma espécie de licença poética para atuar com questões vedadas. Isso é pouco técnico. Assim também a sua colocação sobre a modernidade, sobre Bauman, quando você faz uma referência a essa no primeiro parágrafo, essa citação de Bauman ela não tem lugar aqui na discussão da incerteza, ela não é adequadamente feita, ela não é técnica. Bom, nada disso representa um problema para o seu trabalho muito grande, não chega a comprometer o seu trabalho. Mas considerando que a gente está tratando aqui de uma dissertação de mestrado, essas questões elas têm que ser equacionadas. Não tem lugar, você tem que tratar os conceitos com a precisão técnica que eles recomendam, porque isso, de certa forma, pode diminuir o valor do seu trabalho, né? Dado o público que vai ler o seu trabalho, a finalidade a que se presta. Então, eu recomendo que você faça uma revisão mais cuidadosa, tá? Desses conceitos centrais que articulam o seu trabalho. E aí eu vou passar para te perguntar, Karina, a questão que eu acho, eu vou trazer para a discussão aqui, tem muitas discussões possíveis, interessantes no seu trabalho, mas eu vou focar a minha discussão com você na questão que eu acho que é a mais importante do seu trabalho. Você falou, quando você apresentou o problema de pesquisa, que a sua questão é verificar de que maneira uma estratégia ou políticas ou ferramentas de governança corporativa podem mitigar ou reduzir a responsabilidade civil do investidor anjo e, assim, criar um ambiente mais fértil para o desenvolvimento das startups, né? Criar um ambiente mais favorável ao investimento nas startups e, assim, possibilitar o seu desenvolvimento. Eu fiquei com dúvida, e eu queria que você começasse me dizendo quais são essas ferramentas de governança corporativa e o que você está entendendo por responsabilidade civil, de que natureza é essa responsabilidade do investidor que acaba sendo um entrave para que ele realize o seu investimento e contribua com o desenvolvimento da startup, e ainda como que isso se articula com o seu marco teórico, que é a análise estratégica de direito. Você concluiu que uma boa estratégia de governança pode contribuir para reduzir a responsabilidade, mas eu queria entender qual é essa responsabilidade, do que você está falando quando fala de responsabilidade civil, e quais são as medidas de governança corporativa ou as estratégias que você entende que efetivamente vão resolver o problema. Como isso acontece na prática? Na verdade, quando o Wesley comentou a história a gente tem uma interferência aqui, né? Aí, né? Eu vou te pedir, Karina, para fazer... Não foi minha, não, desculpa. Eu não estou ouvindo.
Professor, não sei se vocês estão me ouvindo, eu não estou ouvindo o professor Murta, mas Pode eu seguir, queria Thiago, antes estou de... te ouvindo. Tá, então, Karina, eu queria que você fizesse esses esclarecimentos até para que eu possa entender qual que é o viés que a gente vai dar para a análise do seu trabalho. Você entendeu a pergunta? Se não tiver entendido, pode, por favor, tá, me voltar a palavra que eu esclareço. Acho que eu entendi. Eu anotei de que maneira pode mitigar a responsabilidade civil, que é a pergunta central, criando esse ambiente favorável, qual a natureza da responsabilidade civil, como isso se articula com a natureza, a análise estratégica do direito. É basicamente Isso, exatamente. essa pergunta. Primeiramente, eu vou agradecer as suas críticas, agradecer aos elogios, né? Primeiro eu vou agradecer o que foi bom. E vou agradecer as críticas, eu anotei sobre a questão da vedação. Eu pensei justamente na questão da cannabis quando eu escrevi como tratar, né? Hoje tem uma vedação, não pode. Pais, quando faziam, pais que plantavam a cannabis, não estou falando da startup especificamente, mas pais que plantavam a cannabis para uso, para consumo de filhos com autismo e ataques epiléticos, epilepsia. Então, por exemplo, existe uma vedação, eles não poderiam plantar, eles estavam fazendo e conseguiram na justiça. Alguns conseguiram na justiça, mas na verdade eles já plantavam. Existia uma rede, eu sei porque eu pesquisei, existe uma rede de contatos para que fosse permitido, para que eles soubessem isso, depois foi solicitado. Então, sim, existe uma vedação, não foi só uma licença poética. Então, então eu vou dar um outro exemplo clássico, o Uber. O Uber, quando ele começou, existia uma vedação na legislação. Então, existia uma vedação, em alguns países foi proibido, foram feitas várias discussões. Então, muitas vezes, as startups elas começam em alguns terrenos que tem algum tipo de restrição, vamos usar o termo vedação, talvez eu corrija, mas algum tipo de restrição legal que tem que ser abordado de uma forma diferente. Então, eu vou anotar isso, talvez o termo não é o melhor, mas a minha ideia era essa mesmo, assim, vamos supor, como é que vamos pensar, eu sei de empresas brasileiras que produzem aqui para exportar cannabis, startups que produzem aqui para exportar cannabis, 100% da produção é exportada, porque elas não podem fazer isso no Brasil. Então, foi isso, tá? Assim, quando eu pensei como fazer. Mas é um conceito, existem algumas startups que trabalham. O Uber, quando começou, ele era completamente out of the rules. Então, assim, ele era completamente quebra as regras. Então, não dá para usar muito parâmetro, mas pode ser que existam outras ideias que vão surgir mais ou menos com esse conceito. Mas está anotado, vou e acho essa vedação, talvez restrição. Vou fazer uma revisão para diminuir, melhorar esse texto. E sobre o Bauman, vou fazer uma revisão também, está anotado. Eu particularmente gosto muito do filósofo, talvez por isso que eu tenha colocado, e a questão do ambiente de incertezas, para mim, a sociedade líquida fazia sentido, mas talvez não tenha ficado claro, e aí, de repente, ou fazer alguma contextualização maior e fazer uma revisão para ficar mais clara, assim, aqui no conceito. Bom, sobre de que modo, no capítulo 5, eu estava muda? Estava muda, Karina, por favor. Ai, mentira, sério? Desculpa. Não, só agora. Você começou a falar no capítulo 5. Beleza. Tá. Pode começar no capítulo 5. Tá. O capítulo 5, o item 5.3, governança corporativa aplicada às startups, a intenção foi
discorrer um pouco sobre como a governança corporativa ela vai ser aplicada às startups e ela vai ser aplicada. Então, aqui tratou-se um pouco como que você vai fazer essa governança, você vai trabalhar a parte trabalhista, como você vai trabalhar a parte tributária, como você vai trabalhar essa questão, por exemplo, na parte trabalhista, questão de identidade de gênero, como você vai fazer algum tipo de... Porque a gente está falando de responsabilidade civil, foi fazer uma parte, foi feito um recorte metodológico para fins dessa dissertação, professor, porque, na verdade, a intenção da governança não é simplesmente responsabilidade civil, acredito que ela pode ser, ela tem capacidade de reduzir a responsabilidade como um todo, responsabilidade tributária, responsabilidade trabalhista, mas para fins metodológicos não era possível abrir tanto leque para o tamanho do trabalho. Então, nós diminuímos para responsabilização civil. Nesse caso, responsabilização civil, você tem que, ao cumprir, por exemplo, todas as normas, se você tem uma startup que faz licitações e ela tem algum problema de pagamento de propina, você tem responsabilidade criminal. Se você tem problemas de relacionamento dentro da empresa, responsabilidade civil, se tem algum tipo de débito que vai impactar na responsabilidade dos sócios, então isso tudo tem que ser bem avaliado, né? Se você tem algum tipo de acidente dentro da empresa, pode ter algum tipo de responsabilidade civil em cima, que vai recair sobre os sócios. Hoje, com a Lei de Proteção de Dados, que infelizmente a gente não sabe quando exatamente ela vai começar a operar, você vai ter responsabilidade civil dos sócios, você vai ter responsabilidade civil da empresa, no caso dos sócios, de como vão ser reparados esses, em caso de vazamento, em caso de algum tipo de problemas de ataques ou de vazamentos que tem que ter planos de recuperação, planos que tem que ser feitos. Então, a governança corporativa, ela pode ser feita. Então, a ideia aqui no capítulo 5 era que fosse feita essa, desde a fase de ideação, fossem estruturadas essas regras internas para que fossem respeitadas essas governanças dentro as regras internas da startup e também as regras externas para minimizar. E como que isso vai articular com a análise estratégica do direito, né? O que mais me chama a atenção na análise estratégica do direito, eu trabalhei a vida inteira com o jurídico consultivo, né? O jurídico contencioso, e isso sempre me chamou muito a atenção, a grande diferença de não pensar no contencioso como o fim de uma situação em que se trabalha, de não querer levar isso para o lado contencioso. Então, quando eu descobri a análise estratégica do direito, eu não sabia até entrar no mestrado que existia esse termo, era mais ou menos como eu fundamentava a forma como eu trabalhava, que é pensar de uma forma, você usar o direito de uma forma a seu favor, de regular as relações de uma forma que vise o bem comum, de regular as relações e não o conflito. É diferente de você visar a jurisdição, né? E regular como você vai pisar, como você vai seguir e como isso vai ser tratado entre os sócios. E isso, para mim, foi super interessante, porque, na verdade, quem não é da área consultiva, às vezes, não entende isso muito bem, quem não é da área empresarial, às vezes não trata isso, não entende isso muito bem. Você está no meio que hoje você é fornecedor, amanhã você é cliente, e isso vai virando, assim. Cada dia o jogo joga-se de um jeito. Então, você trabalha isso de uma forma diferente, é uma equipe multidisciplinar, não é só o jurista que decide, você põe todas as partes envolvidas na mesa, o empreendedor, o contador, toda a equipe, o desenvolvedor, todas as partes interessadas para chegar num consenso e decidir de uma forma lícita como você vai atuar da melhor forma. E isso é super importante. E a análise estratégica do direito, para mim, é o pensar estratégico, fazer planos, e não simplesmente planejar, e não simplesmente ser reativo, né? E a startup, ela funciona bem dessa forma,
e ela deveria se preparar dessa forma. Os advogados que atuam nessa área, os juristas que atuam nessa área, eles têm que pensar dessa forma, eles têm que estar à frente, utilizando esse pensamento estratégico. Esse é o entendimento. Bom, posso prosseguir, professor Murta? Posso ir fazendo a discussão com ela de uma forma mais direta? Claro, professor Tiago. Acho que nós não temos aí nenhuma ferramenta, um limitador para que o professor indague as suas angústias, as suas dúvidas sobre o trabalho apresentado. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Então, vamos lá, Karina. Olha, existe uma diferença entre uma atividade não regulamentada e uma atividade ilícita. Tá? O Uber, quando ele começou a ser implementado no Brasil, ele era uma atividade de carona que ainda não estava regulamentada por lei. Mas seguramente isso não podia ser enquadrado em nenhuma atividade ilícita. Como era o caso, por exemplo, dos pirueiros. Os pirueiros, quando isso se tornou uma prática ilícita, isso foi completamente abolido, né? Eu acho extremamente complicado você assumir que uma empresa, seja ela de qualquer tamanho, de qualquer nível, uma startup ou não, possa desenvolver um objeto ilícito, uma atividade vedada por lei. Isso simplesmente está errado. Eu acho que o que você está querendo dizer é que existe uma atividade que pode uma startup desenvolver uma atividade que ainda não está regulamentada. E isso está intimamente relacionado à sua natureza de uma empresa inovadora, de uma empresa de tecnologia que está buscando o seu espaço ali onde as coisas ainda não estão plenamente resolvidas. Mas muito cuidado para não afirmar que uma startup pode desenvolver uma atividade vedada por lei ou uma atividade ilícita, porque isso é simplesmente errado. Na verdade, é uma discussão que você não precisa fazer, você se complica de uma forma desnecessária, né? Porque isso não é importante para o objeto do seu trabalho. Da mesma forma com o que acontece com Bauman. Eu gosto muito de Bauman. Eu gosto muito... A minha formação, né, ela é na filosofia, eu sou egressa da filosofia. Então, eu vejo com muito bons olhos você utilizar uma base filosófica no seu trabalho. Mas aí, se você vai fazer isso, você tem que fazer isso também com critério. Né? Você tem que saber do que você está falando e colocar isso, como você bem observou, dentro de um determinado contexto. Não pode aparecer um parágrafo solto aqui em que eu achei legal a modernidade líquida, então eu vou usar aqui de alguma forma no meu trabalho. Não é assim que funciona, porque também essa inserção aqui sem colocar num contexto, ela fica simplesmente, na melhor das hipóteses, sem lugar. Na pior das hipóteses, você está falando uma coisa equivocada. O que é volátil aqui não é a modernidade, não é o mercado. No contexto que você está trabalhando aqui, o conceito de incerteza, o que é incerto, na verdade, é se o produto que a startup está desenvolvendo funciona. Se ele vai resolver. Você já assistiu Negociando com Tubarões? Eu acho que aquilo ali é a melhor descrição de uma startup. O indivíduo chega lá apresentando uma boa ideia que ele teve, uma ideia muito inovadora, e os investidores estão preocupados com o quê? Será que seu produto funciona? Será que seu produto vai dar retorno? Será que as pessoas de fato precisam do seu produto? Será que o outro produto que já foi desenvolvido e testado não resolve o problema que você está alegando que o seu produto vai resolver? É viável? É isso, na verdade, que interessa. A incerteza está nesse plano. Quando o investidor anjo está pensando em aportar o seu dinheiro numa startup, a incerteza dele é sobre se o produto funciona. Pergunte ao professor Frederico Abrich, ele vai ter oportunidade de falar sobre isso daqui a pouco, quantas vezes ele recebe no escritório dele pessoas com boas ideias que simplesmente não vão virar um bom produto e que, portanto, não vão receber um investimento. Esse é o primeiro entrave, na verdade. E é preciso, na minha visão, para o bem das startups, afastar esse mito de que qualquer boa ideia, de que qualquer pessoa que tem um computador Apple e uma boa ideia pode desenvolver uma startup e vai captar recurso, independentemente da qualidade. Não, você precisa de um plano de negócio, seja você uma startup ou não. Você pode não ter constituído uma sociedade anônima para explorar o seu negócio, mas você precisa de um plano de negócio. Você precisa de uma análise de viabilidade, você precisa de uma análise de mercado, você precisa saber o que está fazendo. Porque senão vira um aventureiro com uma boa ideia. E isso é um desserviço para o desenvolvimento das startups. Mas, enfim,
voltando aqui para a discussão do seu trabalho, então, eu não acho que você tem que remover Bauman, não, tá? Mas então contextualiza. Desenvolva um pouco mais essa ideia de incerteza e conecte com o referencial que você usou para trabalhar, porque senão não faz muito sentido você usar simplesmente o nome de um filósofo no meio do seu trabalho sem atenção ao que ele de fato está dizendo. E não é isso que você colocou aqui, o que ele está dizendo. Mas eu acho que a solução não é remover Bauman, é só desenvolver um pouco mais a ideia, tá? Agora, voltando aqui para o seu trabalho, Karina, eu acho que você identificou corretamente um problema. Tá? E isso é um avanço muito grande para uma pesquisa, porque uma pesquisa pressupõe um problema. Mas como os professores de metodologia costumam dizer, quando estão dando no mestrado, seja no mestrado, você está me ouvindo? Tem uma outra interferência aqui. Seja numa pesquisa de mestrado, num programa de mestrado ou de graduação, os professores de metodologia costumam dizer, olha, todo problema de pesquisa ele tem que ser, antes de mais nada, um problema no mundo. Seja ele prático ou seja ele teórico, mas ele tem que ser um problema. Você identificou corretamente um problema. Quer dizer, as startups, elas hoje são um motor de propulsão do desenvolvimento tecnológico e industrial na era chamada 4.0 que a gente está vivendo. Então, elas são o futuro e é importante que existam mecanismos de assegurar que elas recebam desenvolvimento e sobrevivam. E aí você identificou corretamente algumas temáticas ligadas a esse universo que contribuem para que ela não receba um investimento. O padrão precário de governança corporativa, decorrente, às vezes, até do fato de ser um negócio ainda no estágio embrionário. Então, o tema da governança corporativa está ligado. O fato do investidor ter receio sobre os riscos e sobre o tamanho da responsabilidade que ele vai assumir ao aportar o capital no negócio. Você identificou corretamente que existe um problema, mas eu acho que você teve dificuldade com o refinamento do seu problema. E os conceitos centrais que articulam o seu trabalho, responsabilidade do investidor e governança corporativa, não foram articulados de forma adequada, porque eu acho que você não conseguiu saber exatamente qual é o problema que dificulta o investidor de fazer o aporte. Eu identifiquei aqui, Karina, no seu trabalho, pelo menos 8 hipóteses para essa pergunta de por que é que o dinheiro não chega na startup e depois o que pode ser feito para mitigar o problema. Olha só. Uma das possibilidades que você levanta é de que a figura do investidor anjo não está bem definida no direito brasileiro. Ali na página 66, eu não vou ficar lendo as passagens porque não é o caso, mas ali na página 66 você fala da insegurança jurídica causada pela falta de definição do status jurídico do investidor anjo. Ele não é sócio, ele também não é credor, logo ele não tem as prerrogativas plenas nem do sócio, nem do credor, e isso funciona para ele como um entrave para ele investir o dinheiro. Isso pode ser um dos enfoques do problema. No outro momento, você fala, uma segunda hipótese que você levanta é de que o problema existe porque os instrumentos jurídicos que formalizam a relação entre o investidor anjo e a startup não são adequados. E aí eu estou falando aqui do contrato de sociedade em conta de participação e do mútuo conversível. Essa é a discussão que você faz no capítulo 3. Então, sobre essa ótica, o problema seria, bom, a startup não consegue receber um investimento e ir para frente porque não existe um instrumento jurídico que seja adequado. Uma outra possibilidade que você levanta é a de que, no momento da falência, o investidor anjo pode vir a ser responsabilizado por dívidas da startup. Isso vai afugentar o investidor. Essa é o problema que você coloca na página 62. Uma outra possibilidade que você coloca ainda tentando entender qual é o seu problema é a de que no momento da falência o investidor anjo não sabe em qual posição ele vai concorrer como credor. E isso, então, afugenta o investidor de investir na startup. Essa é a possibilidade que você trabalha na página 62 e na 66. Nota que tudo isso está dentro do capítulo que você trata da responsabilidade civil, tá? Uma outra quinta possibilidade que você trabalha é a de que o investidor anjo pode vir a ser alcançado pela desconsideração de personalidade jurídica na seara trabalhista. Essa é a discussão que você faz no final do tópico da responsabilidade civil, na página 68. Uma outra hipótese que você levanta é a de que o regramento jurídico ele prevê uma carga tributária muito pesada para os negócios que estão no plano embrionário e também para o próprio investidor.
que vai ser tributado sobre seus rendimentos, vai ser tributado depois sobre a restituição do capital, e isso seria um dos entraves ao desenvolvimento da startup. Você fala ainda sobre a responsabilidade do investidor anjo perante a startup e os seus fundadores. Aí, então, a gente não estaria falando da responsabilidade civil do investidor perante os sócios. E, finalmente, você fala uma outra possibilidade, seria a falta de governança das startups devido ao fato de estarem no estágio embrionário de desenvolvimento, isso tornaria o investimento desinteressante. Então, veja, eu acho que você não conseguiu botar o dedo na ferida e apontar se o problema está relacionado ao excesso de risco para o investidor, se seria um problema de um contrato leonino para a startup e para os fundadores. Tem um momento que você fala assim, o investidor anjo ele tem só os bônus, mas ele não tem nenhum ônus. Isso na página 64, 65. Então, eu fiquei sem entender, na verdade, se o problema de responsabilidade que você identificou, ele estaria relacionado a um risco do negócio. O investidor ele tem ali vários riscos e, portanto, ele não vai aportar o seu capital no negócio que é permeado por incertezas. Ou se o problema é da responsabilidade que ele tem perante o sócio, caso o negócio dê errado, ou se o problema é da responsabilidade que ele pode vir a ter perante terceiros se o negócio não der errado. Por isso que eu te perguntei, você não trata no seu capítulo sobre responsabilidade civil sequer dos requisitos da responsabilidade civil, você não menciona o artigo 927 do Código Civil no seu trabalho. Não está claro qual é a responsabilidade civil que você está tratando e também não está claro como a governança corporativa poderá resolver esse problema. Você tem um problema estrutural muito sério no seu trabalho, que é não ter clareza sobre qual é a responsabilidade civil que você está tratando. Não sei se estou sendo claro no que eu estou falando, tá? Mas só para a gente ficar aqui em um dos problemas. O problema da responsabilidade civil é o investidor ele pode ser responsabilizado perante o sócio na relação entre investidor e fundador, ou o problema é que ele pode vir a ser alcançado por uma desconsideração de personalidade jurídica e responder com seu patrimônio perante terceiros. Que responsabilidade é essa? Essa falta de clareza sobre exatamente onde está o problema que você quer resolver fez com que você tivesse uma dificuldade enorme de articular todas as partes do seu trabalho. Não está claro quais são as ferramentas de governança corporativa e qual a estratégia de governança que você propõe para resolver o problema. Não está claro o que precisa ser feito exatamente, porque não está claro exatamente qual é o problema. Então, Karina, eu acho que talvez o seu trabalho... E é uma pena porque a sua discussão sobre startups é uma discussão extremamente interessante, a sua discussão sobre governança corporativa é uma discussão interessante e proveitosa, mas num trabalho desse porte, a questão não é fazer uma discussão sobre startup, uma outra discussão sobre responsabilidade do investidor e ainda uma outra discussão sobre desconsideração de personalidade jurídica e uma outra sobre governança corporativa. A questão no trabalho do porte do que você propõe aqui é como tudo isso se articula num trabalho coerente. Talvez, do jeito que o seu trabalho está, você poderia desmembrar ele em 4 trabalhos e apresentar num Comped, por exemplo, um trabalho muito interessante sobre startups, um trabalho muito interessante sobre investidores anjo, um trabalho muito interessante sobre governança corporativa, mas isso tudo não se articula em torno do problema da responsabilidade dos investidores e de como ferramentas de governança, numa perspectiva estratégica, podem contribuir para mitigar o problema da responsabilidade. O seu trabalho acabou virando, os seus capítulos viraram ilhas isoladas que não dialogam umas com as outras. E eu acho que isso precisa ser resolvido para a publicação do seu trabalho, tá? A pergunta não é se a governança corporativa pode ajudar a resolver. A pergunta é como, é a pergunta que você mesmo se fez. Como a governança corporativa? Aí tem que ser mais detalhado. Quais são as medidas de governança corporativa? Qual é a estratégia de governança corporativa? Como isso vai se dar na prática? Existe para usar um tema do seu trabalho, uma incerteza quanto ao conceito de responsabilidade que torna o seu trabalho complicado de ser desenvolvido. Eu acho que você precisa pensar com mais clareza qual é a responsabilidade do investidor que afugenta o investidor. De novo, se é perante terceiros, se é perante o sócio fundador, se o problema é de
possível desconsideração de personalidade jurídica na seara trabalhista, se o problema é quando vier a falência, tá? Por que é que o investidor não está afugentado de colocar o dinheiro? E aí, como eu te falei, em alguns momentos, a pouca importância, a precisão técnica dos conceitos acabou contribuindo para essa dificuldade. A minha sugestão, antes de te devolver a palavra, Karina, eu imagino que aqui você tenha talvez duas teses que precisam ser separadas. Uma delas é a da governança corporativa como instrumento estratégico que agrega valor à startup, que facilita a captação de desenvolvimento, e aí você poderia trabalhar a governança corporativa como um diferencial estratégico das startups. E uma outra pesquisa seria as indefinições e as inseguranças em torno da responsabilidade do investidor como um entrave para a captação do recurso e desenvolvimento das startups. Eu acho, pela leitura que eu fiz do seu trabalho, que trabalhar as duas coisas numa mesma dissertação ficou muito complicado, e eu acho que você está mais na primeira linha, de pensar em desenvolver a governança corporativa para startup. Mas aí você tem que trabalhar com foco maior. Não é trabalhar a governança corporativa em geral, é trabalhar a governança corporativa como ferramenta das startups. Aí você tem que descer num nível de detalhamento maior. E aí eu acho que talvez valha a pena deixar de lado a discussão da responsabilidade civil se você seguir nesse caminho. Talvez tenham aqui duas teses que precisam ser separadas e talvez trabalhadas em um momento distinto. Da mesma forma, Karina, para finalizar, que eu estou me alongando demais já, a sua análise do projeto de lei do Marco Civil da Startup, olha para você ver, eu concordo que é problemático, tá? que as startups hoje, e o investimento nas startups, ele seja regulamentado em 4 artigos dentro de uma lei tributária que trata do regime das empresas de pequeno porte e das microempresas. Eu acho que a gente precisa sim de um marco legal para as startups e para regular o investimento nas startups. Mas veja que na discussão crítica que você fez, você não trata nem de governança corporativa e nem de responsabilidade civil. De novo, a questão aqui ela teria que ser como a legislação pode instituir medidas de governança que vão contribuir para trazer o investidor para o negócio. Você não tratou sobre essa perspectiva. E aí essa análise acabou ficando também, de certo modo, desconectada dos outros temas centrais do seu trabalho, que são a responsabilidade do investidor e a governança corporativa. Então virou uma discussão sobre startup, outra discussão sobre investidor anjo, outra discussão sobre responsabilidade, outra discussão sobre governança corporativa e uma outra discussão ainda diferente sobre o marco legal. Eu acho que a boa notícia para você, Karina, para não terminar, tá, com uma palavra, para terminar com uma palavra de encorajamento, que é o que eu acho que o seu trabalho merece, tá? Essa dissertação ela é um primeiro passo na sua trajetória como pesquisadora. E esses problemas, com o problema de pesquisa, com a delimitação epistemológica do trabalho, eles são naturais de aparecerem num primeiro esforço de pesquisa nesse nível. Então, eu acho que são questões para que você possa pensar enquanto uma pesquisadora que vai continuar desenvolvendo esse trabalho. Esse refinamento ele vai vir naturalmente. Tá? Então, não é o caso de você desanimar, mas talvez só de separar as coisas e daqui para frente, para usar um termo do seu trabalho, dar uma pivotada num sentido que vai colocar o seu trabalho ainda melhor do que o que ele já é. Tá? O trabalho é muito bom, ele tem muito potencial. Eu acho que são aqui ajustes que podem ser feitos para melhorar o seu trabalho, mas eu acho que você está num caminho certo. Tá? Talvez numa tese de doutorado seja possível articular isso tudo e colocar essas duas coisas dentro do mesmo trabalho. A dificuldade talvez seja decorrente da ousadia da sua proposta, da abrangência ser muito grande. Mas isso é comum e você tem tempo para corrigir isso. Tá? Então, parabéns. Se você quiser comentar aqui, eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Se você quiser comentar as minhas colocações, fique à vontade, tá? Mas eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. É o que eu tinha a dizer sobre o seu trabalho. Professor Muta, me perdoe, tá? Eu falo demais, eu me estendo demais, e professor Frederico Gabrich também me perdoe pelo excesso. Está perdoado, professor. E é importante lembrar, nós temos aí, fico feliz, nós temos aí vários mestrandos e mestrandas assistindo o seu trabalho, a sua manifestação,
a defesa, eu acho que tudo que foi dito, né, está sendo gravado, será utilizado certamente como referência de aprendizado, reflexão, amadurecimento, e nesse momento a própria Karina está aprendendo muito, né, Karina? Eu acho que você fica feliz em ter um professor tão entusiasmado, né, com sua defesa. E eu pediria que você falasse um pouquinho só agora, para que a gente possa dar sequência ao nosso amigo Gabriti. Ok, Karina? Ok, eu agradeço os comentários e realmente é um assunto amplo, né? Ainda tentamos fazer um corte metodológico, mas talvez a sugestão de colocar a governança como uma ferramenta para as startups e separar da responsabilidade seja uma boa opção, mas fica também registrado o interesse de continuar a pesquisa. É a área que eu atuo, então a pesquisa ela vai continuar independente de ser doutorado ou não, né? Tanto a área de compliance quanto a área das startups. Então, elas fazem parte da minha pesquisa diária de trabalho, então ele vai continuar. Pode não ser uma tese de doutorado, mas ela vai continuar de toda forma. Então, como que vai ser articulado isso ainda vai chegar de alguma forma, a gente ainda tem que conseguir fazer funcionar, né? Mas por isso que talvez me surpreende, em algum momento na revisão, eu cortei o artigo 297 do Código Civil, vou ter que ler de novo, já li esse trabalho várias vezes, em algum momento aqui, e até peço desculpas, mas quantas vezes a gente lê e relê o trabalho e acaba passando batido essas coisas. Estava claro para mim, e estava tão claro na minha cabeça que a responsabilidade civil contra terceiros que eu não me dei conta de que estava faltando isso. Peço desculpas, mas isso vai ser verificado para depósito final, fica anotada a sua ideia e, de repente, para o Comped, a gente consegue fazer coroar isso, né? De fazer pelo menos a parte da ferramenta que é uma nova a governança corporativa como uma ferramenta para as startups, para um próximo Comped. Professor Murta, fica a sugestão. Obrigado, Karina. Satisfeito, professor Tiago? Muito satisfeito. Obrigado, professora. Mais uma vez, me desculpe aí por ter exagerado aí no tempo. Aprendemos muito, com certeza. Eu já passo imediatamente a palavra para o professor Federico Gabriti, lembrando, inclusive, que já tem muito tempo que a gente não participa de uma banca junto, né? Eu sei que um dia chegaria lá, esse dia hoje. Obrigado, Fred. Obrigado eu, professor Murta, pelo convite, né? Obrigado a Karina. É um prazer sempre estar com vocês, também com o professor Tiago, que é, antes de tudo, um amigo meu, como também é o professor Murta, né? Então, é muito bom participar de bancas e muito melhor ainda, participar com os amigos. A Karina foi minha aluna há muitos anos atrás, na graduação, né, no curso de Direito da FUMEC. Nesse fim de semana, eu completei 25 anos aí na FUMEC. 25 anos não são 25 dias. Nós, né, Fred? Nós. E, então, é um prazer sempre rever, né, os ex-alunos, alunos de muitos anos que voltam para fazer o mestrado na FUMEC. Enquanto o professor Tiago estava colocando as suas ponderações, suas observações, muitas delas coincidem, como vocês vão ver, com as minhas observações, mas eu escrevi algumas coisas aqui, Karina, que valem para todos nós, né? Eu escrevi assim: o aprendizado é um processo que tem começo, tem meio e não tem fim. Nós aprendemos desde o nascimento até a morte e, quem sabe, até depois da morte. Aprendemos ensinando, aprendemos estudando, aprendemos durante as disciplinas, aprendemos durante a defesa de dissertação e, com certeza, muito depois da própria defesa de dissertação, né? Eu estava me lembrando aqui, quando eu defendi a minha dissertação no ano 2000, há 20 anos atrás, eu aprendi muito, né?
com os meus examinadores. Um deles depois se transformou em meu colega na FUMEC, né? Infelizmente, ele nos deixou essa semana da FUMEC, o professor César Fiuza. Mas nós precisamos ter nesse processo de aprendizagem humildade, né? Essa humildade na academia, na ciência, na vida, para compreender que nós aprendemos sempre e continuamente, é fundamental para, de fato, nós sermos professores, mestres, doutores e pessoas dignas de respeito, né? Como todos nós somos. Humildade. Os examinadores não são donos da verdade, né? Nós estamos aqui com o objetivo de contribuir para o seu aprendizado, que também está acontecendo agora e tenho certeza vai decorrer depois das reflexões que todas essas observações vão levar à sua cabeça, à sua mente. Então, nós não somos deuses, mas também não somos demônios, né? Somos pessoas que estamos aqui para contribuir com a sua vida, com a sua transformação para melhor. Eu li o seu trabalho todo, Karina, e como eu sempre faço, eu faço uma tabela que está aqui na minha frente, com pontos positivos, pontos negativos e recomendações. Porque não existe trabalho perfeito, não existe trabalho definitivo. O processo de pesquisa, como também é o processo de aprendizado, é contínuo, não é? Então, eu vou falar primeiro dos pontos positivos. O tema, como o professor Tiago disse, é um tema atual, é um tema relevante, isso é super positivo. O trabalho é muito bem escrito, a leitura flui, né? Porque você usa uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, com muitos poucos erros de digitação, mas não existe nenhuma publicação no mundo que não tenha erro, tá certo? Todas têm. Então, são erros muito pontuais. As referências que você usou foram super adequadas, super compatíveis com a natureza da pesquisa. Você respeitou as normas da ABNT com pequeníssimos deslizes, nada significativo. A gente pode dizer que não houve problemas com a ABNT. Do ponto de vista estrutural, você tem um entendimento que eu gosto muito, né? Que é entender que as medidas de governança e compliance adotadas em qualquer negócio e nas startups, com destaque, elas devem ser compatíveis com a natureza do negócio da startup, compatíveis com a fase em que a empresa se encontra e com o caso concreto, tá certo? Não existe um remédio de governança ou de compliance que seja aplicável na mesma dose para todos os negócios, especialmente nas startups, né? Porque são empresas que trabalham com inovação, são empresas que trabalham com incerteza, com modelos de negócios novos, tendo base tecnológica ou não, essa discussão é uma discussão conceitual, mas é muito importante entender que a governança e compliance devem evoluir na medida da evolução do negócio da startup. Isso eu gostei muito de ver no seu trabalho. Também gostei muito quando você colocou que os investidores anjo, ou venture capital, ou private equity, vão ser atraídos para o negócio na proporção da governança e do compliance que a startup tiver, né? Inclusive nos casos de abertura de capital em que a governança e o compliance são condições sine qua non, né? Palavras suas. Eu também concordo absolutamente com isso. Quanto mais governança, quanto mais compliance, quanto mais estruturação, maiores serão os investimentos, maior número de investidores a startup terá, e se ela abrir o capital, maior sucesso ela terá.
Tiago sabe muito bem que eu e ele, às vezes, já trabalhamos juntos em projetos em que o negócio começou como uma verdadeira bagunça e o empresário ouviu a recomendação do consultor, o que às vezes nem sempre acontece, às vezes a pessoa paga para não ouvir, ou ouve e não segue o que ouviu, mas nós tivemos um caso em que nós trabalhamos em várias fases durante vários anos para uma empresa que ouviu os consultores e acabou abrindo o capital na Nasdaq, que, diferentemente do que você fala, não é uma bolsa de valores, mas sim um mercado de balcão organizado lá em Nova York. Então, essa parte também da proporcionalidade entre governança, compliance e investimentos, e volume de investimentos e quantidade de investidores, eu também gostei muito de ver no seu trabalho, porque eu concordo com isso. Obviamente que tudo que foi dito sobre análise estratégica do direito, eu tenho que concordar, né? Porque você me colocou como marco teórico do trabalho, eu não podia discordar disso, né? De fato, como você trabalha com direito negocial, muito mais do que o direito empresarial, você sabe muito bem o que eu estou falando desde 2007, quando eu publiquei pela primeira vez o artigo Análise Estratégica do Direito. As empresas, os negócios, as pessoas envolvidas com os negócios precisam de estratégias jurídicas que façam com que esses negócios aconteçam da melhor forma possível, né? Com o menor desgaste possível, psicológico, de tempo, de dinheiro, e sem o pressuposto do conflito, né? Porque o conflito e o processo judicial para resolver um conflito na verdade, nessa perspectiva da análise estratégica do direito, indicadores negativos de desempenho, né? Se eu desenvolvi uma estratégia e ela gerou conflito, se eu desenvolvi uma estratégia, houve conflito e eu tenho que resolvê-lo por meio de um processo judicial, eu falei duas vezes. E as empresas, sejam elas já estabelecidas ou startups, sabem muito bem disso. Os empresários hoje têm essa consciência cada vez maior e é um papel nosso no mestrado da FUMEC, nas aulas da graduação, os mestrandos que passam por nós e depois vão dar aulas em outras instituições, como estou vendo aqui, vários, né, já mestres pela FUMEC, que são professores em outras instituições, como são os casos do Bruno Apolinário, do Felipe Bartolomeu, do Bruno Bernardes, pelo menos, né, que eu estou vendo aqui, casos de pessoas que passaram pelo nosso mestrado, que são professores em outras instituições, e tem também o papel de fazer com que essa nossa visão, desenvolvida a partir da FUMEC, há praticamente 13, 14 anos atrás, ou desde 13, 14 anos atrás, tenha voz também em outras instituições, como eu sei que tem, principalmente com os professores de direito empresarial, especialmente aqui no caso, né, o professor Bruno e o professor Flomeu, que eu sei que eles têm também e comungam dessas mesmas ideias, até mesmo porque foram meus alunos e ou orientando os meus. Mas veja, então isso é o lado bom, a coluna das coisas boas que eu vi no seu trabalho. Agora, as coisas que precisam ser aprimoradas, tá certo? Não necessariamente pontos negativos, pontos de observação. Na minha visão, também, essa questão do problema de pesquisa, ela ficou mal colocada, tá? Porque, na minha visão, a governança corporativa não é mecanismo para determinar a redução da responsabilidade civil dos investidores anjo, pois a ausência de responsabilidade deles, pelo menos na minha visão, na minha interpretação, decorre do disposto no artigo 61, letra A, parágrafo 4º, da Lei Complementar 123 de 2006, com as alterações que foram introduzidas pela Lei Complementar 155, tá certo? De 2016. Então, na minha visão,
a questão da responsabilidade civil do investidor anjo, ele está blindado pela responsabilidade civil, e se eu tiver errado, você me corrija e me ensine, Karina. Essa responsabilidade civil dele não vai existir porque a lei objetivamente exclui essa responsabilidade do investidor anjo, tá certo? Independentemente de a startup ter boa governança, ter um bom plano de integridade e um sistema de compliance, ou não. Tá? Então, eu acho que o objetivo da pesquisa não pode ser propor formas de minimizar os riscos da responsabilização civil dos investidores anjos nas startups por meio da adoção de programas de governança e compliance. Talvez a grande questão é mudar o objetivo, o problema do seu trabalho para demonstrar que o interesse de investimento dos investidores anjo nas startups depende dos níveis de governança corporativa e compliance adotados pela startup objeto do investimento, dependendo da fase em que ela se encontra. E se a mudança for essa mesma, né, de tema, de problema, isso mudaria um pouco também o título, tá? Porque a questão você terá mais investimentos. O problema a startup precisa de investimento para desenvolver o seu modelo de negócio, o seu negócio. Não é fácil conseguir investimentos. O direito pode contribuir nessa captura de investidores mediante índices e medidas adequadas de governança e compliance. E talvez dizer quais sejam essas medidas adequadas de governança e compliance que vão atrair mais e melhores investidores, anjo ou outros níveis de investidores, como você mesmo explicou, os fundos de venture capital e de private equity ou a própria abertura de capital. Então, eu acho que realmente o Thiago foi feliz na colocação dele. O seu tema ficou um pouco solto e desconectado com a conclusão, tá certo? E na própria exposição sua isso ficou manifesto. Eu sei que o prazo é um problema, né? O tempo é o maior inimigo do ser humano, tá certo? Nós que somos formados em direito, que somos advogados ou já trabalhamos na advocacia, sabemos disso. E eu sei que, às vezes, aquele prazo longínquo para escrever a dissertação, um dia chega, né? Bate a sua porta. E aí você tem que dar uma solução para a falta de tempo e conciliar isso com o marido, com os filhos, com os clientes, com os professores, com a pandemia. É um inferno. Eu sei. E aí você sai pegando os artigos que você escreveu e, no final, às vezes, nem sempre a gente consegue fazer a costura adequada, né? E fica essas arestas, essas pontas, que podem ser resolvidas agora, podem ser resolvidas daqui a pouco, depois de nós encerrarmos a sessão, antes do depósito. Tá certo? Outro ponto de observação que eu coloquei aqui se quiser, eu posso até te mandar o texto todo revisto, só que eu revi no iPad e eu tenho que te mandar o arquivo com as observações de item por item, porque no iPad não há uma correspondência da página do seu texto com o que aparece no iPad, que aqui aparece posição 38, posição 106. Isso não corresponde ao número de página. Mas eu posso te mandar depois, não tem problema nenhum. Outro ponto o Thiago já colocou, que você não deixou clara a diferença para você entre governança e compliance. Um outro ponto, a questão do artigo 927 do Código Civil, que ele também colocou, né? Você não abordou isso especificamente, abordou tangencialmente, mediante citação de alguns autores. Inclusive, quando se fala do artigo 927 do Código Civil, eu sempre indago, sempre pergunto sobre a responsabilidade pelo risco e não apenas pelo dano, já que em matéria de responsabilidade civil de administradores de sociedades e de sócios de sociedades,
há que se indagar, né, não apenas acerca da responsabilidade pelo prejuízo, pelo dano efetivo, concreto e atual, mas também a possibilidade de responsabilização pelo risco, uma vez que atos omissivos ou comissivos, às vezes, não causam nas sociedades um dano concreto, efetivo, atual, mas um dano futuro, passível também, muitas vezes, de ser indenizado. Então, essa questão do 927, eu também senti falta. Tá? Em outras passagens, apesar de você ter dito que a governança corporativa e o compliance devem ser compatíveis com o negócio da startup, com a fase da empresa, com o caso concreto, você falou isso está correto, muito bom. Em outros momentos, você faz algumas considerações em que você desconsidera a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, segundo a qual o direito começa no fato, tá certo? Então, existem algumas frases, algumas afirmações a priorísticas que você faz que precisam ser revistas no texto, né? Como na sociedade limitada não se pode transferir livremente as cotas. Depende. Depende do caso concreto. Depende do contrato social, porque eu posso ter uma sociedade limitada em que as cotas podem ser cedidas livremente, desde que isso esteja previsto no contrato. Então, em algumas boas passagens, né, você mencionou algumas afirmações como essa, sem considerar a possibilidade de, no caso concreto, ser diferente, especialmente quando se fala de sociedade. Porque no direito societário, o que não é proibido é permitido. Né? No direito privado, o que não é proibido é permitido. Então, há uma ampla possibilidade de determinação de outras situações diferentes daquelas até previstas na lei, nos casos de normas dispositivas expressas e em casos de normas dispositivas tácitas, que estão presentes no direito societário brasileiro. Isso levou, a meu ver, a alguns equívocos conceituais, que depois, na hora que você receber o meu arquivo, você vai ver, você pode corrigir, simplesmente, dependendo do caso concreto, acontece isso, ou não. Você falou sobre a IPO, oferta pública inicial de ações, mas não mencionou como isso acontece no Brasil. Então, eu senti falta disso, sabe, de mencionar a Lei 6.404, a Lei 6.385, que tratam das aberturas de capital no Brasil, que tratam das sociedades anônimas abertas. Também eu senti, quando você falou sobre o mútuo conversível como estratégia de investimento, eu senti falta de você demonstrar como fazer esse mútuo conversível. Por exemplo, é um contrato de mútuo combinado com uma opção de compra de cotas? É isso? É assim que eu faço um contrato de mútuo conversível? Ou é um contrato só? Eu senti falta dessa explicitação de como fazer esse contrato de mútuo conversível para garantir o investimento do investidor anjo. Você também, no seu trabalho, você usou vários jargões de mercado com nomes em inglês do tipo tag along, drag along, call option, put option, buyout, growth capital, mezaninos. Aí eu nem sei se é PIPE ou PIPs, MOU, memorando de entendimentos, lockdown, não compete. Tem uma série infinita de jargões de mercado no seu trabalho e não tem, muitas vezes, a definição. Alguns casos até tem, mas em muitos não tem. Certo? Então, seria bom que toda vez que você mencionasse um jargão de mercado, em uma nota de rodapé, pelo menos, você explicasse o que é e mais, explicar do ponto de vista jurídico. Certo? O que é o lockdown, do ponto de vista jurídico? Como ele se estabelece? Eu sei o que é o lockdown, mas talvez muitos dos que estão nos ouvindo agora, ou quem vai ler o seu trabalho, não sabe o que é o lockdown. Né? Dos administradores ou das pessoas-chave da empresa.
A mesma coisa em relação ao não compete e outras situações como essas. Também você fala sobre a importância do acordo de acionistas, o acordo de sócios, como instrumento de governança, né, nas startups, mas também não menciona, não trata do artigo 118, salvo engano, da Lei 6.404, das diferenças entre acordos de comando, acordos de defesa, as cláusulas de bloqueio. Então, assim, eu senti falta desse maior aprofundamento legal e também jurídico desses conceitos. Dentre eles, o conceito de acordo de acionistas. A mesma coisa em relação às notas promissórias conversíveis. Esse aí, confesso que eu mesmo vou ter que estudar mais. A última vez que eu falei sobre notas promissórias aqui na FUMEC foi com na época, a Marina Castro, tem outro nome, professora da PUC, hoje já doutora, depois eu participei da tese de doutoramento dela, da defesa de doutoramento dela como examinador na UFMG, a Marina Grimaldi, né? É um caso muito legal da FUMEC, porque ela escreveu um TCC e o TCC foi publicado como livro sobre commercial paper, sobre notas promissórias, né? Mas eu não lembro se ela tratou na época sobre as notas promissórias conversíveis, que você mencionou, mas também não explicou. Eu vou ter que reestudar sobre notas promissórias conversíveis, porque eu não encontrei resposta no seu trabalho. Mas é aquela história do aprendizado como processo, né? Nunca termina, graças a Deus. Uma coisa que também eu senti falta, até pelo fato de ser orientada do professor Murta, que na origem é doutor em Direito Comercial, eu conheço o professor Murta desde a origem, né? Mas que depois se transformou num professor excepcional de Direito Tributário, eu senti falta aqui da questão da Instrução Normativa número 1719 de 2017, que trata da tributação das startups, né? Eu senti falta dessa abordagem, até mesmo porque você afirmou que não existe um regime de tributação especial para startups, mas não falou da Instrução Normativa da Receita Federal, que trata especificamente desse tema de tributação das startups, e não tratou especificamente do Inova Simples, que foi estabelecido, né, no artigo 65, letra A da Lei Complementar número 123 de 2016. Eu não vou te fazer perguntas, vou pedir só que você faça uma consideração geral sobre isso que eu falei, e que leve a reflexão, né, para aprimorar esses pontos que eu mencionei e outros que o professor Tiago também colocou. Com a palavra. O professor Murta, né, que comanda tudo. Obrigado, Fred. Essa questão tributária, realmente, na origem, meu doutorado em comercial, não tinha essa opção na federal na época que eu fiz. Depois, por essas coisas estranhas que acontecem na vida, eu acabei me direcionando para o tributário, talvez pelo fato de ter virado procurador de Estado. E quando eu defendi a tese, eu já era procurador de Estado e acabei enveredando para uma área que não é aquela que eu iniciei o doutorado. Eu não quis ser chato com a Karina nesse trabalho dela, lembra? Já, à medida que ela está falando de governança, startup, governança, investidor anjo, responsabilidade, etc., eu enveredar para o tributário, acho que eu seria, no mínimo, um pouco chato e incomodar o objetivo final do trabalho dela. Mas, de qualquer maneira, fica essa observação, né, Karina, que você pode falar um pouco mais para a gente aí. Obrigado. Obrigado, Fred. Bom, vou começar como a mesma forma como eu comecei com o Thiago, agradecer os pontos positivos, né? Foram poucos, mas obrigada, né?
foram anotados os diversos pontos de melhora que estão aqui. Depois eu gostaria de receber, sim, as anotações, que realmente no iPad não vai ter o número da página, mas para mim é muito importante para fazer a revisão para o depósito final e para fazer essa revisão com certeza. Como eu havia citado, essa questão do 927 não ter sido colocada foi um erro. A questão da responsabilidade civil foi um recorte que talvez não tenha sido a melhor escolha, por ser um tema... Responsabilidade é um tema, vou dizer assim, é um gênero. A responsabilidade civil é uma espécie, todas elas super amplas. E talvez se tivesse utilizado a governança corporativa como uma ferramenta, talvez seria um pouco menor. A startup e a governança, eu havia dito anteriormente, são objeto de estudo do meu dia a dia, então essas pesquisas elas vão continuar, independente do ajuste que forem necessários para o depósito final. Sobre a questão da ferramenta, eu queria só fazer um pequeno comentário, apesar do artigo 61 mencionar as decisões sobre a questão de não ter responsabilidade, as decisões, tem tido algumas decisões dos tribunais que têm dado, sim, responsabilidade aos investidores, aos sócios. Tanto os investidores quanto os sócios, anjos e os outros investidores, né? Todos os sócios das startups. Então, se a gente pensar, segurança jurídica é uma palavra complicada, e se você tiver, apesar de ter na letra da lei essa possibilidade, e ainda assim a gente pensar que pode, numa via jurídica, numa via judicial, você comprovar, olha, mas eu não posso responder, porque eu estou blindado pela lei. Se você agir preventivamente, a governança ela vai tratar disso. A intenção é que você vai atrair investidores e você vai ter uma empresa em compliance, né, uma empresa compliant com isso. Então, você vai agir preventivamente para evitar qualquer tipo de problema. Então, você não vai chegar nem às vias de fato, você não vai precisar de passar por isso. Por isso, ela seria uma ferramenta de minimização. É óbvio que é minimização e não exclusão, né? Não teria como pensar nisso. Por quê? Porque algumas decisões já têm arrepiado os cabelos dos investidores atualmente. Sobre o IPO, fica aqui para a gente esclarecer. Eu não realmente, a pesquisa não entrou no detalhe de como foram, citou-se o que é o IPO, citou-se como é que são os contratos de mútuo, citou-se as notas promissórias, mas não notas promissórias conversíveis, mas não como elas são efetivamente, como elas são feitas. A ideia não demonstrou como é que eles são feitos, não deu a estrutura de como elas são feitas, mas pode ser demonstrado, né? Isso não é tão complicado de fazer. Ficou anotado para fazer essa pesquisa do Miguel Reale, que é a questão do caso concreto, que pode ser diferente. Deixa eu ver aqui. A questão da governança e do compliance, também na última revisão, pode ser feita essa diferenciação, a instrução normativa. O Inova Simples, ele está aí, mas ainda não entrou em vigor, ou poderia ter estado, apesar desse erro, ele foi uma falha, né? E que mais? O acordo de acionistas também não foi tão detalhado, como eu falei, né? Não entrou no detalhe da lei 6404. E os jargões, infelizmente, ou felizmente, não sei, um trabalho repleto de estrangeirismos e neologismos, né? Assim, a pesquisa tentou trazer a maior parte dos jargões que fossem esclarecidos, que fossem bem detalhados o que era, mas, por exemplo, esclarecer tag along, drag along, que são essas cláusulas,
E algumas outras cláusulas de não compete, ou que elas têm de o que é o lockdown, o que é o mezanino, o que é a FIPE, mas elas podem sim entrar como notas de rodapé e serem esclarecidas para fim de depósito final, sem problema. Mas mesmo assim, obrigada. Eu só pedi uma licença para acender a luz, que está um pouco escuro aqui, só um minutinho. Obrigado, Karina. Professor Frederico, tem alguma outra observação a fazer a partir da réplica da Karina? Não, estou satisfeito, professor Murta. Professor Tiago, alguma outra observação a fazer a partir das observações que foram feitas pelo professor Frederico e respostas da Karina? Não, professor. Só dizer também que, da minha parte, a gente aprende muito também quando a gente tem professores como o professor Frederico na banca. Eu também fiz aqui as minhas anotações. Isso que o professor Frederico falou é muito verdade, viu, Karina? A gente continua aprendendo para o resto da vida, e essas oportunidades de participar de bancas são também oportunidades de muito aprendizado com o seu trabalho, com a discussão que você fez com o professor. E, professor Murta, se o senhor me permite, eu quero deixar registrado aqui também um abraço para o meu amigo e colega, professor Bruno Apolinário. Eu não sabia que estava assistindo aqui, meu colega na FASER, um estimado amigo. Um abraço, Bruno, citado aí no trabalho da Karina também. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram à defesa. E agora nós teríamos, Karina, professor Tiago e professor Fred, nós temos duas alternativas que são alternativas atípicas, né? Porque a defesa é remota, a defesa não é presencial, como todo mundo sabe. Quando a defesa é presencial, nós pedimos àqueles que assistem à defesa, inclusive a quem a defende, que saia do recinto para que a banca possa deliberar. Como nós não temos esta possibilidade, que seria até um pouco deselegante fazê-lo, né? Cada um dos que estão aqui assistindo à defesa ter que sair para depois, eventualmente, retornar, eu indagaria aos dois colegas se eu posso mandar fazer... A gente pode trocar mensagem de WhatsApp, na falta de outra alternativa, ou, Gabriel, você tem alguma alternativa a passar? Não, pode ser essa. Não tem problema nenhum, por mim. Porque a outra alternativa seria criar outra sala Zoom. As duas alternativas que nós temos é aprovar ou reprovar, não é? Tem uma terceira alternativa que é reprovar com força. Estou brincando, Karina. Não, essa não existe, professor. Bem, eu vou mandar mensagem para os colegas. Inclusive, eu já recebi por e-mail, eu já recebi a ata da reunião, eu já recebi a contracapa do trabalho e também uma declaração. E a Cláudia vai encaminhar para os senhores, caso haja aprovação, né, do trabalho, ela vai encaminhar essa contracapa também e a ata para que seja postada a assinatura digital. Então, eu vou mandar a mensagem aqui para vocês. Talvez no futuro a gente consiga achar um mecanismo que seja mais interessante discutir, cria uma sala paralela, eu não sei. Ainda estou muito novato nisso para saber. A Karina poderia colocar no bate-papo, Karina, o seu e-mail, só para mandar as observações aqui. Enviado. Ok. Você tem, Murta, o meu contato é do Tiago aí, não tem? Tem? Já mandei para o Eu já respondi Tiago também. E estou mandando para você. Professor Murta, tem como fazer sala privada se você for host também. Eu sou o host, mas tudo bem, depois eu disse. Mas os caras estão querendo sacanear, viu? Pô, Fred, logo você.
Bem, a brincadeirinha, Karina. Essa brincadeirinha é clássica, mas faz parte do jogo. Né? Clássica não, meu coração tá na boca já. É porque eu nunca tinha feito ela via WhatsApp, então eu quis só sentir um pouquinho. Né? Mas sempre uma prometo não brincadeira fazer. privada, mais privada. Amanhã tem a defesa da Ana que nos assiste. Ana, pode ficar tranquila, Ana, que amanhã eu não faço essa brincadeirinha, não. Bem, deixando a brincadeirinha de lado, né, eu gostaria de parabenizar a nova mestre em Direito pelo programa de mestrado, programa de pós-graduação, mestrado da Universidade FUMEC. Karina Coutinho, parabéns, você foi aprovada. Os membros da banca mandaram mensagem dizendo que você está aprovada. Parabéns. Obrigada, achei que eu não ia ser. Karina, parabéns por tudo, tá? E que o trabalho e o aprendizado continue sempre. Muito obrigado por você ter sido minha aluna 2 vezes na vida e que a vida nos faça reencontrar por aí. Obrigada. Parabéns, Karina. E agora, desculpa. é bom, depois que a gravação estiver disponível, que você reassista as ponderações longas, profícuas ponderações feitas pelos membros da banca, para que você possa aprimorar seu trabalho, até para depositar com eventual alteração, né? Sempre visando o incremento do que você escreveu. É isso aí. Obrigada, eu agradeço e também pode ter certeza que é só o início, né? A pesquisa continua. Como eu vou fazer essas ferramentas funcionarem, Tiago, eu ainda não sei efetivamente, mas a pesquisa continua com certeza. Então, todas anotadas, vou rever a apresentação, receber os comentários do Gabriche